Seja bem-vindo a mais um episódio do Potencializa Cast. Um podcast que foi criado para poder te auxiliar de alguma maneira e com uma pitada de humor de quinta série. Boa. Eu sou o Vitor Modolo. Eu sou o Ramon Vaz. E hoje nós estamos aqui com o Sérgio Bertolassini, Olha aí. que atualmente trabalha como contador, mas em paralelo já se formou como massoterapeuta e agora estuda gastronomia e com certeza é um autêntico multipotencialista. Primeiramente, nós queremos agradecer a sua presença, ter aceito o nosso convite aqui. E de antemão, como é de costume aqui do nosso podcast, do Hakuna Matata, a gente pede que o nosso convidado conte um pouquinho sobre a sua história, se apresente um pouquinho para as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais sobre o Sérgio, né? Sobre essa diversidade aí que o Sérgio tem e tudo que você conseguiu já agregar de conhecimento até o momento. Então, ok, eu, em primeiro lugar, agradeço, né, por poder participar e contar um pouquinho da minha história e talvez servir de exemplo para outras pessoas. Acho que esse Legal. é o intuito da coisa. Sou um paulistano, né, nascido da Gema, nascido ali perto do pátio do colégio, próximo ali. Passei 53 anos em São Paulo, estou há 3 anos aqui em Santa Catarina. Então, dei uma virada de chave, eu brinco que eu larguei a grande aldeia para vir para a pequena aldeia. E põe grande nisso, né? Porque, olha, exatamente. São Paulo Sou um aquariano, né? Então tem esse perfil de ser polivalente que o aquariano tem. E aí depois vocês vão entender por que eu estou falando de ser aquariano. Venho de uma família de classe média baixa em São Paulo, pai e mãe operários. Né? Tive a oportunidade de me formar em contabilidade, fiz técnica em contabilidade, depois fiz a universidade também como contabilista. Trabalhei desde os 18 anos até hoje, venho trabalhando com contabilidade. E contabilidade é algo muito engessado, né? Contabilidade é aquela caixinha que você pensa tudo engessado, você põe tudo dentro daquelas caixinhas e fica lá. Então assim, mas como que você consegue ser polivalente e trabalhar com contabilidade? Eu acho que eu fui me descobrir assim que eu era polivalente por volta dos meus 30 anos. Mas a contabilidade me fez enxergar tudo dentro das caixinhas, mas eu sempre falei, tá dentro da caixinha, mas eu preciso fazer diferente. Tem que ter algum jeito diferente de fazer isso. E era uma contabilidade numa empresa tradicional ou uma contabilidade mesmo, um escritório de contabilidade? Até na contabilidade eu consegui ser polivalente. Eu começo trabalhando no serviço público na área contábil. Legal. Eu começo a trabalhar dentro de uma autarquia que é o Detran, que tem em todo o país, mas especificamente eu estava lá no Detran em São Paulo. Fiquei 2 meses atendendo o público, não gostei daquele negócio. Tinha feito um outro concurso e aí eu fui continuei numa autarquia, mas quando eu fiz a ficha eu já tinha uma possibilidade de trabalhar na contabilidade. Falei, eu topo, mas se vier para a área contábil. Já cheguei já sendo meio exigente, né? Deu certo, fui para a área contábil. Aí eu fiquei lá 3 anos. E aí eu aprendi tudo dentro da contabilidade pública. Foi ali que eu comecei. E aí eu comecei fazendo algo que depois desencadeia esse lado meio polivalente. Eu fazia as planilhas para mandar para o pessoal digitar. Eu sou um pouquinho antigo, né? Legal. Então você ia para o CPD, mas eu era a pessoa que ficava planilhando ali naquelas folhinhas quadriculadas, parecendo loteria esportiva. Não tinha computador na época? Não, era só CPD e máquina de datilografar. Sim, datilografia. Então, formado em datilografia, eu tinha o diploma de datilografia, não sei quantos toques por minuto, aquelas coisas bem doidas. De informática tem uma curiosidade também, que eu tinha um curso de DBase, que é uma linguagem que hoje acho que nem existe. E eu fiz o curso, mas olha que coisa doida, eu não tinha computador. Eu cismei que eu queria fazer, convenci minha mãe, ela conseguiu o patrocínio lá, me pagou. E aí eu estudava, ia para a aula, fazia todas as lições, e tudo que eu fui aprendendo eu fazia através de livros. Mas eu não tinha o computador para praticar. Sim. Então, a teoria tu aprendeu. Programava ali no papel. Na mente. Na mente, exatamente. E aí eu fiquei acho 3 anos trabalhando com contabilidade pública, resolvi sair, e aí eu tenho essas viradas de chave. Quando chega aquele momento eu falo, não, aqui eu não fico mais, eu preciso ir para algum outro lugar, eu tenho um objetivo, alguma coisa que eu quero e sigo em frente. Fui trabalhar numa empresa, aí era contabilidade dentro de uma empresa, fiquei mais 2 ou 3 anos, veio o plano Collor, e aí a empresa teve redução de jornada, de tempo também,
E eu, quando ponho um negócio na cabeça, eu decido e tomo a decisão. Eu cheguei pro meu pai e falei, tô saindo de lá. Ele falou, não, pensa bem. Eu falei, não, eu só tô te avisando que eu já tomei a decisão e já tô saindo. Eu não vou ficar. O meu pai entrou numa empresa e trabalhou a vida toda lá, né? Então, para ele, isso quando eu falei, eu tô saindo, ele já deu um salto. Saí, fiquei 3 meses desempregado. Tava naquele momento, falei, cara, será que eu fiz a coisa certa, né? Mas ali foi a grande virada da minha vida. Porque depois ali eu aprendi que quando eu não estava contente, eu virava a chave. Eu tinha capacidade para sair, já sabia o que eu ia enfrentar se eu ficasse sem alguma coisa e tocava. Dali eu fui para uma outra empresa, que aí foi onde eu me consolidei e me tornei o contador, o cara que assina o balanço. Fui para fazer uma atividade, acabei nunca fazendo essa atividade, porque me encaixaram, 2 semanas de empresa, me encaixaram numa outra atividade e eu fiquei fazendo. Isso era mais ou menos com que idade, assim? Era em 1991. Nossa, eu ia nascer um ano depois. Você está com quantos anos? Estou com 31. 31 anos atrás. Foi lá que eu conheci a pessoa que me contratou, hoje é meu amigo pessoal, foi meu sócio. Que legal. Até 2020. Um amigo, um puta de um amigo mesmo. E aí eu comecei a fazer outra atividade e com muito pouco tempo de empresa eu virei o braço direito dele. Por causa da informática. Quando ele me contratou, você conhece Lotus 123? O Lotus 123, para quem não conhece, que é mais novo, né? É o avô do Excel. Ah, tá. E eu estava terminando o curso, só que eu falei que eu conhecia, e toda vez que eu precisava fazer alguma coisa, eu estava com a apostilinha no braço. Né? E era aquela época que você tinha que reservar a sala para entrar no CPD, para você poder fazer o teu trabalho. Telinha verde, aquelas coisas muito doidas. Né? E aí eu virei o braço direito dele porque tinha uma pessoa que fazia algumas alterações numa planilha que tinha do Lotus 123, só que era um cara do CPD que chegava a meio-dia, que chegava a 1 da tarde e fazia quando estava afim. Quem tem conhecimento detém poder. E o cara... E aí, como eu aprendi, tinha algumas reuniões com a controladoria, que era externa, era um grupo de empresas, e aí às vezes ele estava lá na reunião, ele me ligava, dá para mudar isso daí, se ajudar? Quando ele chegava eu tinha alterado, já estava do que ele precisava. E isso me fez conhecer muito o processo. E aí, em 93 para 94, ele foi convidado para ir para uma outra empresa do grupo, e aí ele tinha que deixar alguém no lugar. E aí ele me indicou para ficar no lugar dele. Então, assim, eu só assumo o lugar dele por estar na hora e no lugar certo que eu falo, mas por ter o conhecimento na informática. Né? Então, por mais que eu tinha aquela visão da caixinha do contador, que é tudo que você põe imagina uma prateleira e você põe tudo ali dentro das caixinhas. Essa é a visão do contador. A gente é muito fechado. Eu não sei como eu me encaixei nisso, mas talvez a informática eu comecei a pensar também nas caixinhas e criar um mecanismo para fazer mais rápido e ter menos trabalho. Sim. Né? Até o diretor da empresa, que seria o meu chefe imediato, depois se tornou um dos donos da empresa, ele falava que eu era um cara preguiçoso. No começo aquilo me incomodava, mas depois eu entendi que realmente eu sou um cara preguiçoso. Sim. Eu preciso melhorar a minha atividade para sobrar tempo para fazer outra coisa. Tem um ditado que fala, que até não lembro exatamente, algum figurão falou sobre isso, de tu dar uma atividade mais difícil para a pessoa mais preguiçosa da empresa. Né? Tem gente que tem uma visão assim, porque ele vai normalmente achar o jeito mais fácil e rápido para terminar aquilo de uma vez, né? Digamos, nesse sentido, assim, né? Exatamente. Eu escutei falar uma coisa bem similar a essa, mas de um grande empresário americano. Eu não vou citar o nome porque eu não quero falar o nome da pessoa errado. Não tenho certeza se é esse ou é um outro. Mas que ele, por algum tempo, só contratava pessoas que eram preguiçosas, justamente para poder agilizar o processo e fazer o negócio mais rápido e menos tempo. Eu tenho um exemplo para mim que é o clássico. Você imagina o cara que inventou a roda. Lá atrás, de alguma maneira, alguém inventou aquele negócio. Sim. O cara só inventou porque ele não estava afim de carregar pedra. Sim, ele não queria carregar alguma coisa. Ele montou uma carroça, punha no lombo
boi lá, do cavalo, mas chegou uma hora que ele falou, puta, se eu tiver algum mecanismo que vai fazer mais rápido, eu vou carregar menos peso. Né? Então, assim... aquele preguiçoso no bom sentido, né? Não naquele que não quer fazer nada, né? O que não quer fazer nada, ele vai ficar na empresa no mesmo cargo e vai passar 50 anos lá. Né? Então, a palavra é pejorativa, mas ao mesmo tempo é alguém que quer outras coisas para fazer. Com a Ailton, que foi essa pessoa que me contratou, que é meu amigo hoje, tem um episódio um pouco antes dele ser convidado para sair, acho que 1 ano ou 2 antes, eu estava fazendo uma atividade de uma empresa do grupo, e aí eu percebi que essa empresa estava diminuindo o processo. Ou seja, ia chegar uma hora que eu não ia ter o que fazer. Cheguei nele e falei assim, Ailton, eu estou quase que ocioso sem fazer nada. Então eu vou começar a procurar emprego, eu só estou te avisando para não te deixar na mão. Claro. Né? Ele virou para mim, como assim, cara? Como que você vai procurar emprego? Eu falei, não, porque o que eu estou fazendo vai acabar e vai chegar uma hora que eu vou ser desligado, porque eu não tenho o que fazer. Ele falou, não, de maneira alguma. Eu vou desligar. E ainda tive a infelicidade dele me falar quem queria desligar, né? Porque é horrível isso. Sim. Mas eu vou desligar fulano, você não vou abrir mão de jeito nenhum. Então aí é que eu percebi, né? Que isso na realidade é proatividade, né? Que faz a gente ser polivalente, querer buscar mais e fazer mais coisas, né? Sim. Se colocar à disposição para novos desafios também, né? Porque o mercado e os processos, enfim, eles vão evoluindo, vão mudando e tu vai junto com isso ou tu fica, né? Então hoje ainda eu tenho um hábito. Se você pegar minha tela de computador, eu tô com 200 coisas abertas ao mesmo tempo, tocando tudo ao mesmo tempo. Sim, né? Normal. Eu te entendo. Então meu computador ele precisa ter um pouco mais de memória. Não é porque eu uso tanta coisa, é porque eu tô com um monte de coisa ao mesmo tempo. Fico nessa empresa até 2018. Passo por algumas coisas de deixar de ser funcionário e virar PJ. E aí nasce dentro... Um belo dia eles chegam e falam, olha, Sérgio, não precisa reduzir custos, você precisa agora deixar de ser CLT e virar pessoa jurídica. Sim. Topa. Remuneração é tanto, vale? Fiz umas contas, ó, você está falando que a gente ia dividir o lucro aqui meio a meio da operação. Não está sendo bem isso. Mas eu topo, porque eu sei que vocês estão precisando e eu também preciso do emprego. Passou 2 dias, veio o sócio lá da empresa, a gente avaliou o que você falou, para ser isso, a remuneração aumenta um pouco mais. Então aí eu começo também a me impor, quer dizer, eu começo a mostrar que eu tenho valor e preciso, não dá para ser do jeito que estavam até porque impondo. Tudo mostra que tu tem conhecimento e sabe do que está falando, né? Exatamente. É diferente de uma pessoa leiga, né? Vamos montar a empresa, você pega toda a equipe da tua área, né, que está subordinada de você, e você põe junto na tua empresa. Também não, eu não topo fazer isso. Você está tirando o seu risco e passando o risco para mim. Exato. Moleque atrevido esse, né? O risco trabalhista veio todo para mim. Então também tem esse lado que aí foi aí que eu fui percebendo que eu tinha esse lado. Parece que não, mas é um lado polivalente. Você começa a enxergar mais de um viés da vida, né? Topo, mas tem o meu limite. Até aqui vai. E fico lá até 2009, 2008 chega no momento que a empresa cresce muito. Né? Eu começo a perceber que não está indo por um caminho que não me interessa. E aí eu resolvo sair, entro num acordo com eles e saio de lá. E aí tem uma outra... Deu total de quanto tempo nessa empresa? 17 anos. Eu entro como analista contábil e saio como contador, assinando balanço e tudo. Né? Então lá foi o meu ápice de carreira. Legal. O Ailton, que é quem me contratou, foi uma das pessoas que me deu a alavanca. Eu falo que eu estava... Existe na vida uma coisa chamada sorte, e eu tive sorte de ter ido para lá, ter apostado, ido para lá, mas tem um lado de capacidade. Então, não adianta só ter a sorte, mas você tem que ter capacidade. Né? E tomar as decisões na hora certa. Quando eu fui falar com ele, cara, eu estou saindo porque a atividade diminuiu. Não, você vai ficar. Apostei também em ficar, porque tem hora que você tem que apostar, né? Sim. Então, se eu ficar aqui, vai dar certo. Se eu não ficar... E nem sempre o trem para na mesma estação e abre a porta para você. Então, você tem que ver o momento. Então, em 2008, eu chego à conclusão de que a empresa estava grande demais e eu já não estava satisfeito e também não estava atendendo as expectativas dele. Antes que viesse alguma coisa, eu sento, faço um acordo e resolvo sair. Essa decisão foi em agosto de 2008. E aí eu me proponho a ficar até dezembro, que era um período de transição. Afinal de 17 anos eu conheci a empresa de uma certa maneira.
Até tinha uma pessoa que veio trabalhar com a gente da auditoria que falou assim, o menino lá sabe das coisas, só toma cuidado porque qualquer hora ele pega a malinha dele e vai embora, né? E aí foi o que aconteceu. E aí um amigo em comum do Ailton, que me conhecia, fica sabendo que eu saí e quer bater um papo comigo. Como assim? Você tá saindo de lá? Você é doido? Inclusive tem uma passagem que o Ailton... Eu falei, cara, eu tô saindo daqui, não tá legal, tudo. Não, pensa bem. Mesma história que tinha acontecido com meu pai. Eu só tô te falando que eu estou saindo. Eu já tomei a decisão e já comuniquei a empresa. Eu não vou ficar. Né? Eu vou sair, né? Eu vou sair. Eu saí, né? E aí tomei a decisão. Aí essa pessoa que tinha em comum, conhecido do Ailton, quis marcar uma reunião comigo. Ficou sabendo que eu estava saindo. O Ciro quer conversar contigo, tudo. Beleza, o que ele quer? Vamos ver. Marquei um almoço com ele, cheguei lá, ele já... Cara, o que você vai fazer? Você saiu, uma empresa legal, grande, player de mercado, né? Era uma empresa de engenharia, prestação de serviços. Aí eu comecei contando para ele, vou sair, vou abrir um escritório. Eu já tinha um escritório, porque eu tinha virado um PJ, então era um escritório de contabilidade, só que só trabalhava para uma única empresa. Eu fiz uma conta, eu tenho o que eu fiz, eu tenho de economia, eu vivo 2 anos sem mexer no meu padrão de vida. Nesse intervalo, se eu pegar 10 escritórios de advocacia ou 10 médicos, eu já chego na renda que eu tenho. Eu consigo trabalhar sozinho, nesse volume aqui, e aí daí para frente vamos ver o que dá. Sim. Só que assim, eu nunca tinha tido escritório de contabilidade, eu não sabia o que era um escritório de contabilidade, porque para mim, trabalhar numa empresa e um escritório de contabilidade era a mesma coisa. E não era bem assim. Ele virou para mim e falou assim, não vai dar certo. Cara, você imagina você tá no meio do almoço, você quase engasga, né? Sim. Como assim não vai dar certo? Ele falou assim, eu vou te falar um negócio. Eu não vou lembrar, mas eu vou pegar em valores atuais. Sim. Ele falou assim, um médico deve estar cobrando uma consulta uns R$800 e ele não vai te pagar 500. E ainda vai achar que você está cobrando muito para fazer o serviço. Não vai dar certo, cara. Cara, eu fiquei mudo, né? Ele falou assim, eu tenho uma proposta. Tudo bem, mas eu tenho uma proposta para te fazer. Eu tenho um escritório. Ele tinha aberto um escritório. Mas ele deu uma jogadinha de água no chope para mostrar que a proposta dele também era um pouquinho melhor. Mas no final ele não estava errado. Eu descobri que ele estava certo. Tá? Ele tinha um escritório. Estava com um grupo de empresas que ele era diretor, mas o escritório ele tinha um gerente que tocava, que trabalhava no mercado imobiliário. O mercado imobiliário são empresas que, para cada torre que você levanta, para cada prédio que você levanta, você tem um CNPJ. Na época, ele devia estar com uns 30 CNPJ só do mercado imobiliário, que dava uma puta de uma renda legal para o escritório. Estava com, acho que umas 20 pessoas no escritório. Ele falou assim, esse cliente está saindo, eu tenho outros clientes, só que eu não tenho interesse de manter o escritório, porque eu já tenho outro negócio. E eu gostaria de passar isso para frente. E eu não quero jogar no lixo o que eu construí até agora. Eu queria passar para alguém que eu conheço. Você topa? Falou assim, antes de me responder, eu te proponho, vamos lá, você conhece, você fica uns 15, 20 dias lá, eu só preciso de um negócio. Eu preciso que você tome essa decisão até 31 de outubro. Isso devia ser comecinho de outubro ou finalzinho de setembro de 2008. Porque se você não topar ficar, eu tenho que dar rescisão para os clientes, eu tenho 2 meses para dar rescisão. A partir de 1º de janeiro, eles tocam, eles vão atrás de outra contabilidade, eu encerro e entrego para eles. Fui para lá, a equipe não sabia que estava saindo esse grupo grande de empresas e tudo. E aí eu topei ficar, ele tinha, o gerente que estava lá saiu, então o pessoal achou que eu estava entrando no lugar daquele gerente, que eu ia ser o novo gerente. Então eu fiquei 1 mês, avaliei, passei o mês de outubro lá, avaliei, e ele falou, com 5 pessoas você toca a carteira que vai ficar. Tá bom. Mas, cara, eu não tenho... Como que eu vou te pagar isso? Eu não tenho dinheiro. Se eu pegar esse dinheiro para te pagar, eu não sei quanto que você vai pedir na carteira, eu vou ficar sem meu retaguarda que eu tenho para ficar uns 2 anos. Ele falou, não, eu te faço o seguinte, eu falei, só o único detalhe, eu não vou comprar teu CNPJ, eu não quero teu CNPJ. Eu já tenho o meu, já tenho um tempo aí, eu não quero assumir risco seu. Foi muito claro com ele, não quero assumir seu risco. Sim. Aí ele falou, não, tudo bem, a gente transfere, a gente faz uma carta para os clientes, transfere, eu te apresento, então
não vai ter problema nenhum. E a equipe a gente faz, você escolhe 5, que eu achei com 5 pessoas você toca, e a gente transfere essa turma pro. Eu quero X, só que você vai me pagar parte da carteira, essas 5 pessoas que você vai levar, eu não demito e te levo todos os encargos trabalhistas, você leva. Eu faço uma rescisão formal e lá na frente, o dia que você demitir ele, você está pagando. Eu tenho um carro que estava com gerente, você continua pagando o carro. Você pode ficar no imóvel que está alugado, você passa a alugar e eu ainda sou teu avalista, porque precisa ter um avalista do imóvel. Cara, eu fiz as contas e falei, puta, tá sendo um pai, né? Ele te deu os custos, né? Ele me deu os custos, foi um negócio. Ele tinha uma sobrinha dele que estava lá, ele não queria. Ele tirou a sobrinha de uma empresa, então ele ficou também naquela que ele queria que a menina continuasse de alguma maneira. Fiquei aquele um mês, avaliei e falei, vamos embora. Dia 1º de janeiro, eu estava tocando o negócio. Legal. Então, aí eu passei a ter a experiência de um escritório de contabilidade. Ou seja, eu trabalhei com contabilidade pública, trabalhei com contabilidade comercial e depois eu fui ser dono de um escritório de contabilidade. Aí eu deixo de ter um patrão e passo a ter diversos patrões. Sim, cada cliente é um patrão. Né? E aí você sai de uma estrutura que você tem secretária, você tem não sei o quê, você não sabe preço de papel, você não sabe preço da água, você não sabe preço de nada. Porque você está dentro de uma empresa que cada um toma conta de um pedacinho. Sim. Aí quando eu sento lá... Já te entrega uma estrutura pronta, né? Exatamente, você tem um back-office funcionando. Né? E eu tinha sido um gerente contábil, eu tinha sido contador, eu tinha uma equipe, mas... Aí você passa a gerenciar toda a carteira que eu assumia, não me lembro agora, mas era uma carteira significativa, porque eu conseguia pagar ele e ainda tirar minha renda. Não foi um negócio ruim, não. Mas, então você vê que dentro disso, mesmo na contabilidade, eu já estava sendo meio que polivalente, né? Eu já estava tentando equilibrar mais de um prato de maneiras diferentes. E atualmente você continua com a tua coisa? Você trabalha com... Não, hoje eu trabalho e eu presto serviço para um grupo de contábil. Entendi. Porque aí tem nessa brincadeira, eu vou até 2013 sozinho. Né? Deu certo algumas coisas deram erradas. Alguns clientes que eu peguei, eu me especializei em prestação de serviço, então eu não tinha cliente com venda, que ICMS nunca foi minha grande área de atuação. Eu conheço, mas não tinha interesse de entrar nisso. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a perder um carro e os valores de hoje eu tive que reembolsar cliente e eu acabei perdendo um carro. Mas não me arrependo, porque deu certo o que eu fiz. Né? Nunca tive uma reclamação trabalhista, outro orgulho que eu tenho de encho a boca para falar isso. Né? E aí eu fiquei até 2013 sozinho. Só que eu cheguei num limite que o escritório não dava para crescer mais, porque era só um único sócio trabalhando sozinho. E aí, daquela de ter dia que a internet não funcionou, teve um apagão de internet em São Paulo, nesse intervalo entre 2009 e 2013, que ficamos acho que uma semana sem internet. Os caras venderam mais do que eles tinham de capacidade, e era Vivo, não era uma empresinha qualquer, não. Cara, de eu ficar desesperado, de ter que sentar no chão lá e ficar configurando o negócio para fazer funcionar. Eu dependia de internet. Mas toquei. Em 2013, o Ailton, que tinha me contratado lá atrás, saiu do grupo. Ele tinha 30 anos no grupo. E ele saiu de lá. Teve uma reestruturação, ele foi desligado. Cheguei para ele e falei, cara, você vai ficar em casa, você vai... 30 anos no mesmo lugar, você vai ficar meio... Sim. Faz o seguinte, tem uma mesa sobrando, se você quiser meio que vir para cá e dar meio que expediente, eu te deixo um espaço aqui, você senta... Pelo menos você tem um horário, você sai de casa fazer, né? E vai trabalhando no teu currículo. Não quebra com a rotina tão forte assim. Isso, você vai trabalhando no teu currículo e depois você vê o que você vai fazer. Mas pelo menos você tem um espaço comercial para você não ficar perdido, né? Pô, Sérgio, legal, acho que eu vou. Vem, ficou. Aí nesse intervalo ele foi fazendo os contatos, chegou uma pessoa que ele tinha trabalhado, que inclusive tinha sido meu controller, também naquela transição quando ele trocou de empresa. Vou oferecer um serviço para ele fazer. Ele está oferecendo um negócio para fazer. Será que dá para a gente fazer? A gente põe a tua equipe para fazer e a gente divide o resultado. Fizemos, deu certo. Aí um cliente meu chegou e falou assim, cara, eu tô com um projeto aqui que tá vindo umas empresas que a gente tá com a gente. E aí, olha que coincidência. Eram as empresas... Coincidência não. Eram as empresas que tinham saído da carteira quando eu peguei.
passaram um tempo fora, porque era tinha um sócio do exterior que precisava de uma contabilidade de grife. Quando as SPS, que são as empresas que cuidam do empreendimento imobiliário, tinham feito toda a venda, você tem que ficar com essas empresas abertas por mais 5 anos. E o custo que estava com a contabilidade que tinha subido estava muito alto. Ele falou, você não consegue fazer por um preço menor para a gente? Putz, cheguei para ele e falei, cara, se eu assumir isso, eu não consigo tocar sozinho. Tu não quer virar meu sócio? Ele falou, cara, mas sei lá. Conversamos, entramos num acordo. Falei assim, outra, você não precisa me pagar nada. Do mesmo jeito que o Ciro fez comigo, a gente pode fazer igual. Eu continuo tendo uma remuneração maior nesse período, até dar o valor que a gente acordou, e depois dali para frente você começa a ter retirado. Ou seja, ele entrou no negócio com o próprio negócio se pagando. E é um amigo, um parceiro, e aí o escritório dá uma vira de patamar. E a gente vem com essa brincadeira até 2020. Um pouquinho antes da pandemia. E aí crescemos, se consolidamos no mercado imobiliário, então a gente trabalhava praticamente no mercado imobiliário. Ele era um cara conhecido no mercado imobiliário, começou a trazer também cliente. O que era um escritório que eu tinha batido no teto, que eu precisava de um sócio, foi no momento certo, a gente deu um salto. Aí saímos do lugar que a gente estava, fomos para um outro lugar, aparece um parceiro que faz uma proposta para entrar na sociedade, mas ele ia trazer carteira. Ele acabou trazendo, mas não chegou no limite da carteira, e aí ele ficou só como a gente remunerava do que ele tinha trazido. E aí o que aconteceu? A gente deu um segundo salto que a gente foi parar lá na Avenida Paulista. Alugamos um espaço na Avenida Paulista, que é o centro financeiro, super centro, super localizado. Aí foi o segundo foi para o terceiro salto do escritório. E o negócio foi andando. Só que aí eu tinha um projeto que 10 anos depois, mais ou menos entre 19 e 20, 10 anos depois, ou seja, 2030 mais ou menos, eu ia parar. A gente tinha um combinado que teria que ter um valor X, que seria a remuneração ideal. A hora que a gente atingisse aquilo, a gente estava satisfeito. Aí tinha um projeto até assim, cara, a gente pode comprar algum espaço, locar para o escritório e depois começar a vender o escritório para a equipe. Era um jeito de criar uma aposentadoria para a gente. Faz um contrato de 30 anos de aluguel, o escritório não pode sair daqui, aí a gente vai vendendo um pedacinho por ano para a equipe. É um jeito de a gente fazer a nossa aposentadoria. Aí veio a pandemia. Falei, cara, 10 anos é muito tempo, eu acho que eu não vou aguentar, não. Comecei a ficar em casa, comecei a ver outros valores, outras coisas. Aí chegou no meio do ano, falei, cara, 5 anos, acho que é muito também. Aí então, vai refazendo as contas. Né? Vamos fazer um negócio, você não quer... A gente estava com uma pessoa que a gente tinha colocado como gerente. Falei, olha, tem essa pessoa e tem uma outra pessoa que é um amigo nosso, que trabalhava numa grande auditoria. Falei assim, puta, vamos trazer ele como sócio, eu vendo minha parte, você não precisa vender a tua parte, mas a gente fica com 2 sócios. Aí ele pensou, Sérgio, não, eu não quero ter outro sócio. Sociedade é contigo, tudo. Falei, então, você não quer comprar minha parte? Você tem certeza que você quer sair do negócio? Tenho. E aí, nessa brincadeira, eu e minha esposa, a gente tinha decidido sair de São Paulo. A gente percebeu que dava para ir para uma cidade menor. Né? Pensamos em ir para a Serra da Mantiqueira, que fica meio que na divisa de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, viver num campo, numa casa menor. Era uma coisa até um pouco radical, plantar, fazer algumas coisas diferentes. Aí a gente foi ver preço. Era inviável, porque eu estava indo para o quintal do paulistano classe média alta. Sim. Então, algo que eu queria reduzir custo e diminuir, ia ficar mais caro. Porque não é onde o cara passa o final de semana dele. Resumo, aí tu topou ficar com a minha parte. Falou, cara, só que eu não vou te pagar em dinheiro. Eu tenho um imóvel, vamos fazer, topa. Aí, como um bom contador, fizemos um belo de um planejamento, os 2 saíram ganhando, dividimos. Ele ia ter uma despesa com algumas coisas, eu ia ter com outras, mas dividimos o custo dessas despesas e tocamos. Até 31 de dezembro de 2020 eu fico. A partir do dia 1º de janeiro é teu. Se tiver algum passivo do meu período, eu te reembolso e tocamos. Aí, nesse intervalo, teve a ideia, vamos sair de São Paulo, para onde a gente vai? E aquela, o que eu vou fazer também? Né?
não sei o que eu vou fazer. Tinha também uma reserva que dava para... Dá uma respirada. Dava para respirar 2, 3 anos. Corri atrás, vendi meu apartamento. Só que eu pus meu apartamento à venda, mas não tinha nem sabia para onde eu estava indo. Aquelas doideiras. Né? Coisa daquela, vamos tomar decisão e vamos fazer. Sim. Aí até tinha um amigo no condomínio que o sogro dele morava lá, topou, viu, comecei a fazer a transação. Tem uma amiga da minha esposa que mora em Dayal, que é a cidade vizinha aqui, Timbó, que já estava aqui há 30 anos. Eu já tinha vindo para fazer o Vale Europeu, já tinha feito alguns passeios aqui, conhecia a região. Falei, puta, Santa Catarina é um lugar legal. Né? Aí pensamos em ir para a Serra, Urubici, alguma coisa, que aí seria o lado mais radical, que era ir para um sítio mesmo. Sim. Né? Aí a gente chegou, essa amiga falou, apresentou um corretor, o cara batemos um papo, demos uma descrição do que a gente queria, ele mandou algumas coisas. Isso a gente estava no meio da pandemia ainda. Aí o Alexandre mandou algumas coisas, marcamos uma data. 13 de dezembro a gente estava aqui em Timbó. Chegamos dia 13 de dezembro, dia 14 a gente fez o giro dos imóveis que ele tinha feito pra gente. É muito doido, porque o imóvel que a gente tinha gostado ele deixou por último. O penúltimo imóvel que a gente visitou, a gente se apaixonou. Gostamos daquele, demos uma resposta para ele, ó, gostamos desse daqui no dia seguinte. Ele fez a proposta para a pessoa, a dona do imóvel. Resumo da ópera, no dia 20 de dezembro a gente estava com tudo fechado. no verbal, mas já fechado. Sim. Dia 20 de janeiro a gente mudou. Ou seja, eu vim dia 13 de dezembro, 20 de janeiro a gente veio para assinar a documentação. Sim. E no dia 25 de janeiro eu chego. Aí minha esposa e minha filha ficaram na casa do dia 20. No dia 25 eu chego oficialmente com a mudança. Então assim, a gente virou a chave de vez. Sim. Fiquei ainda dando um apoio lá para o Ailton, uns 6 meses, mas aí já não tinha remuneração. E aí uma das pessoas que eu estava pensando em vender o escritório me chamou, começou a bater papo. Cara, a gente está pensando em montar uma boutique contábil. Sou eu, eram 3 profissionais, todos vindos de multinacional. 2 tinham passado, um tinha trabalhado comigo lá no escritório, tinha passado por uma auditoria do outsourcing, e o principal, o Marcelo, também tinha passado por um outsourcing. E o outro tinha saído de uma multinacional alemã. Vamos montar um negócio assim? Falei, vamos embora. Só que eu falei, não quero ser sócio, eu sou parceiro de vocês. Não quero entrar na sociedade, não quero mais ter sociedade, né? Visto que hoje eles me consideram sócio, mas eu não estou no contrato social deles. Eu tomo decisões junto com eles, deixo claro que eu não sou sócio deles. É como se tu fosse parte do conselho, né? Tipo, exatamente. A gente divide os resultados iguais, sim, cada um tem uma atividade, mas eu não quero. Eu quero ter a liberdade da hora que eu quiser sair. Não vou sair também de qualquer jeito, mas eu quero ter essa liberdade. Uhum. Aí topamos, começamos a pegar algumas coisinhas. E aí hoje eu tenho essa parceria com eles. Hoje minha remuneração principal vem dali, né? Mas eu não tenho a responsabilidade que eu tinha. No escritório contábil você tem uma responsabilidade muito grande, porque com prazo. Você tem que entregar a declaração. Uhum. E se você perder um prazo, você pode... Às vezes o que você faturou num ano, você perde em 5 minutos. Uhum. Vindo para cá, e aí começa toda aquela virada de chave. Vindo para cá, ou seja, eu saio da grande cidade, venho para uma cidade menor, venho para uma cidade que é totalmente diferente, né? Porque são cidades menores. O catarinense tem um jeito de viver diferente do paulista. Como um todo, é diferente. E aí eu comecei a brincar de fazer pão em casa. Até antes de mudar, eu estava fazendo pão. Vi alguns vídeos, comecei lá. Aí comecei a comprar curso. Fiz um pão, fiz outro. Achava o máximo os pães que eu fazia. Quando eu vi aquilo, era um disco voador, porque de pão não tinha nada. Até saboroso, mas feio pra caramba. E aí eu comecei. Aí eu comprei um forno, comprei não sei o quê. Começou a investir. Eu comecei a investir. Então, e aí começou como um hobby assim, em casa para fazer em casa. Assim. Aí eu comecei a levar pão para um amigo, para um outro. Nesse intervalo, eu percebo que eu preciso fazer alguma outra coisa. Eu estou com a contabilidade, mas eu quero alguma outra coisa. Minha esposa é formada em massoterapia em São Paulo. Né? Eu falei, acho que eu vou fazer massoterapia. De repente a gente abre um consultório aqui, cada um trabalha no seu lado. Ela atua ainda ou não? Pouco. Ela já estava aposentada, mas atua pouco. Tá.
acabou... Só puxa um pouquinho o microfone pra ti. Pode puxar, ele é articulado, pode puxar pra ti. E aí eu falei, acho que eu vou fazer um curso de massoterapia. Achei a escola, comecei a cursar. Quando vocês vieram para cá, ela atuou aqui como massoterapeuta? Pouco, muito pouco. Mais indicação. Mais indicação, uma pessoa ou outra. Legal. Mas eu falei assim, de repente eu vou fazer. Eu sempre tive curiosidade, né? Eu sou um cara muito curioso, eu leio muito, vejo muito. Falei, isso vai me agregar. Eu corro, eu sou corredor de rua amador, já corro há 17 anos. Uhum. Então, cara, eu já sei as dores que eu sinto, não sei o que. Eu falei, vou fazer. No muito, conhecimento não é demais. No muito eu vou ter um conhecimento a mais. Vai me ajudar em algo, né? Exatamente. Um conhecimento. Aí comecei a fazer o curso, fui me identificando. Então, vou abrir. Só que foi uma paixão, mas é uma paixão mais contida. Né? Gosto. Tava muito naquela. Quando eu acabei de me formar agora no início do ano, eu falei, cara, eu vou fazer, mas tinha alguma coisa que estava me segurando. Aí você descobre que não é aquela paixão. Gosto, leio, me interesso. Quando eu estou fazendo, eu me identifico. Eu tenho um lado muito empata de sentar, conversar com as pessoas. Então, isso me identifica, né? Hoje, principalmente na parte da psicoterapia, né? Sem perceber, eu sempre fui... Até na contabilidade tinha pessoas que chegavam na empresa e falavam, cara, a tua sala parece a sala do psicólogo da empresa, não da contabilidade. Porque sempre tem alguém sentando aqui e resolvendo problema. Você sempre está dando um conselho, fazendo isso. No escritório eu também tinha essa afinidade com a equipe, né? Pô, faz isso, não faz isso, cuidado. Porque é o papel do ser humano. Você está ali, você está lidando com pessoas, né? Sim. E por incrível que pareça, a contabilidade não é uma ciência de exatas. Ela é de humanas. Você está lidando com pessoas, você está lidando com finanças das pessoas. Sim. Né? Então eu percebi que eu tenho esse lado. Algo delicado que impacta muito a vida. Sim. Nesse intervalo em São Paulo, antes de ter virado de chave, eu comecei a fazer um curso de astrologia. Então eu sou formado em astrologia também. Faço mapa? Também não faço, mas foi um conhecimento que eu trouxe, que eu adquiri, que serve para o meu dia a dia. Puta, eu converso com as pessoas que seguem o que você é. Eu consigo... tem um lado de ser empata mesmo. Puta, eu consigo conversar com o Vitor de um jeito sabendo como ele pensa. E de onde surgiu assim a vontade de estudar astrologia? Ou foi curiosidade? Bem aleatório. Foi bem aleatório. Vi, pô, isso aqui parece ser legal. Tipo isso. Tinha uma equipe que dava treinamento pra gente no escritório. Tinha um lado meio holístico, né? A gente fazia os treinamentos com isso. E um dia, acho que eu fiz um comentário, eles falaram, não, tem o fulano, por que você não faz aula com o fulano? Tá bom. Tá, no dia seguinte eu já tava seguindo o cara. Assim, por que não, né? Pô, tipo aquelas propaganda de restaurante, de hambúrguer que passa. Eu quero. E assim, terminei o curso. Hoje eu faço uma leitura, eu tenho uma certa dificuldade porque não pratiquei. Sim. Mas eu consigo conversar com a pessoa e entender mais ou menos o porquê que ela tá pensando daquele jeito. O mecanismo. Tem pessoas que eu bato o olho e falo assim, você é tal signo. Se não for, tem alguma influência muito forte desse signo. E bate, cara. O negócio funciona mesmo, né? Visto que esse pessoal que dava treinamento lá no escritório chegou, cara, por que você não faz psicologia? Por que você não faz psicanálise? Você tem tudo para isso, né? Sim. Então, a massoterapia acho que vem disso depois, porque está na mesma pegada. Talvez essa vontade de servir, né? Da empatia, de cuidar, de apoiar, de estar junto. E quando eu volto na minha adolescência, eu descobri que eu já fazia isso desde os meus 15 anos, e eu não sabia o que era isso. Sim. Né? Eu dei muito conselho, escutei muito, principalmente amigas, eu tenho uma ligação muito forte com as mulheres, o lado feminino, de escutar muita coisa meio hoje eu olho para trás, cara, devia ser a melhor amiga da fulana, porque não é possível. Coisa que eu sabia que acho que ninguém sabia. Sim. Né? Então, e aí você percebe que você tem isso. Então, isso para mim me agrega no que eu estou fazendo. Me agregou na contabilidade. Eu acho que hoje, olhando para trás e ver tudo que eu passei, isso me agregou muito. Eu acho que eu cheguei onde eu cheguei com esse lado. Né? Saber lidar, cuidar, conversar com as pessoas no ambiente de trabalho é tudo baseado em pessoas. Né? Até o jeito de cobrar. Então tinha gente na equipe que eu cobrava de um jeito, tinha gente que eu cobrava de outro. Tem uma frase assim que eu gosto muito, que não importa a questão não é nem sempre
A questão é o que você fala, mas como você fala. Como você fala. Porque você pode dar um esporro numa pessoa, mas falar com palavras tão mansas que a pessoa nem vai sentir que tu tá dando esporro. Vai achar que é mais um direcionamento, algo nesse sentido. Você falou um ponto, eu tinha uma funcionária, quando lá atrás, naquela empresa que depois eu entrei, virei contador, fiquei 17 anos, quando o Ailton saiu, eu tinha uma equipe que só tinha um dos meninos que estavam comigo eram mais novos do que eu. O restante da equipe era toda mais velha de idade do que eu. Eu assumi a contabilidade com 30 anos lá. Eu entrei antes lá, né? Mas quando eu viro contador e viro chefe do departamento, eu não tinha 30 anos, eu não era nem casado. Geralmente você faz a carreira assim, né? Você se forma, passa um tempo, você casa, depois você vai galgando na carreira. Eu fiz ao contrário. Logo me formei, entrei lá, fui casar depois, eu casei com 30, eu assumi a contabilidade lá, eu devia ter uns 28, 29. Então, parte da minha equipe era bem mais velha do que eu. Eu tinha um senhor que tinha a idade do meu pai, que era mais velho do que a empresa, porque ele veio de um departamento que depois virou a empresa. Olha, e tinha uma senhora, que era a Cici, que trabalhava lá, que era a segunda pessoa mais antiga da empresa. Né? E um dia, o que você falou, Vitor, me fez lembrar dela. Um dia ela chegou para mim e falou assim, ela falou um negócio que não dá para repetir aqui, CF, né, cara? CF. Por quê? Até para dar um esporro na gente você é diferente. E por quê? O que eu fiz? O que acontecia? A contabilidade sempre foi muito dinâmica, a gente sempre falava, brincava, falava alto, então eu incomodava os outros departamentos. Eu sabia que o meu setor incomodava os outros departamentos. Mas eu não estava nem muito aí, eu tinha um respaldo de um dos sócios, porque um dia eu falei assim, puta, põe a nossa equipe, ia mudar o layout, eu falei, põe a minha equipe num canto, porque a gente fala alto, incomoda. Não, tua equipe vai ficar aqui. Quem não gostar que se ferre. Então eu tinha um aval, mas tinha hora que eles davam uma exagerada. Quando entrava assunto de futebol, alguma coisa, aquele negócio. E a gente ficava nas baias na lateral da sala, do escritório, né? O que eu fazia? Eu pegava o telefone e chamava. Geralmente eu ligava no ramal de quem estava soltando, batendo o bumbo mais alto. Eu pegava e chamava a pessoa. Fulano, dá um pulo aqui. Preciso ver um assunto contigo. Tem alguma coisa aqui que não tá batendo. Vinha a pessoa, tá. Aí ela chegou para mim e falou assim: até para dar esporro você é sacana. Porque aí ela contou para mim, né? Você pega o telefone, chama, põe a água na fervura e baixa a temperatura e. Eu falei assim: porque como que eu vou chamar a atenção de gente que é mais velha do que eu? Não vou. E outra, eu não vou expor uma pessoa no meio de todo mundo. É desagradável. Né? Então tem jeitos e jeitos, né? Certeza. É óbvio que de vez em quando você perdia a cabeça, soltava uma lá, mas eles já me conheciam com isso, né? E, o Sérgio, seguindo assim a ordem das tuas profissões que você talvez mais teve impacto assim para ti, o que te levou a tomar a decisão de ser um contador, assim, de você se formar como contador? Teve algo assim? Você falou, não teve. Foi mais no sentido de uma necessidade ou de escolher alguma coisa. O meu pai tem até a 4ª série, meu pai vai fazer 87 anos agora, dia 19, e ele tinha um negócio com ele que os filhos tinham que estar formados. Para ele era um ponto de honra. Segundo ele não quis estudar, não gostava. Hoje eu acredito que ele devia ter alguma dislexia, alguma coisa, então não era nem que ele não gostasse de estudar, ele tinha dificuldade. E você está falando de uma pessoa que nasceu em 1936, ou seja, uma vida muito diferente da nossa. Outro contexto. Entrou numa empresa e passou a vida toda lá. Né? Mas o sonho dele era que a gente se formasse. Eu tinha um sonho de fazer engenharia ou veterinária. Só que quando você começa a crescer, a gente morava na periferia de São Paulo, eu estava a 30 quilômetros do centro de São Paulo. Então, quando eu comecei a trabalhar, cara, era uma viagem, eram 2 horas dentro de condução e tudo. Então, quando eu fiz o colégio, eu fiz o ginásio. Quando eu saí do ginásio, eu descobri que tinha uma escola num bairro vizinho, que dava uns 40 minutos de ônibus, que em São Paulo, 40 minutos de ônibus é um negócio longe pra caramba, que tinha um curso técnico. Na época, o Estado mantinha alguns cursos técnicos. Eu fiz uma prova, passei e eu fiz o técnico em contabilidade. Então, eu fiz o meu 2º grau já com um curso técnico. Então, eu me formei em contabilidade, não trabalhava, mas
me formei e eu tive contabilidade, para mim era algo tão simples e tão até parece ser meio arrogante, mas era algo que eu me identifiquei muito. Talvez a forma facilitou, de pensar, a forma da brincadeira que eu falei das caixinhas, aquilo para mim era como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Tudo eram as caixinhas. Você põe aqui, põe ali, depois você conta o que tem dentro das caixinhas. Isso é contabilidade, né? E no final da vida, todo mundo tem um pouco de contador. A minha avó, que era uma pessoa analfabeta, ignorante no sentido de não ter conhecimento, fazia um pouco de contabilidade. Todo mundo faz isso no dia a dia e não percebe. Sim. E todo mundo... você tem que ser um bom matemático. Não, cara. Somar, subtrair é o básico. Não tem nenhuma expertise nisso. Legal. E aí, quando eu terminei, eu fui fazer faculdade. Eu tinha começado a trabalhar. Por meu pai querer que a gente estudasse, ele segurou ao máximo que a gente fosse trabalhar cedo. Eu comecei a trabalhar só com 18 anos. Que não é normal isso, né? Geralmente você começa a trabalhar mais cedo. Principalmente numa cidade como São Paulo, filho de operário e tudo. E aí eu terminei o técnico, eu prestei o vestibular e passei. E aí escolhi contabilidade. Então foi mais aquela, filho de operário, você tem muito poucas opções, porque é o que dá para pagar. Eu podia ter feito administração de empresas, que é um curso que até tem mais relevância, mas a contabilidade te dá mais empregabilidade, né? Você acha um emprego como analista contábil, como contador, mas você não acha um emprego como administrador. A administração ela abrange muito, né? Mas ela é mais difícil de se empregar. Justamente por isso, porque tu precisa de aquele passinho de uma especialidade, né? E para tu ser especialista, precisa de uma oportunidade, então cai naquele, né? E aí a segunda coisa dentro da contabilidade que me fascinou foi a hora que eu comecei a mexer com informática. Então eu sou um cara que gosto de informática, eu programo algumas coisas muito básicas, então eu falo que é a minha segunda profissão. Depois que eu conheci, eu tentei até fazer algumas coisas na área de informática. Hoje eu me viro muito com informática. Eu criava algumas maluquices lá que me dava economia de 2, 3 horas. Às vezes eu ganhava no mês 2, 3 dias fazendo algumas coisas automatizadas. Então isso eu linkei, né? Eu falo que eu cheguei onde eu cheguei por causa do jeito que eu usei a informática. Sim, com certeza. Melhorando os processos e trazendo essa dinâmica para o dia a dia. E seguindo ali a questão nas ordens, né, de algumas profissões que você citou, a massoterapia tu fez mais no sentido de, depois que você já estava aqui... Isso, eu já estava aqui em Santa Catarina, que aí foi mais no sentido de você fazer alguma coisa, e porque questão da tua esposa e gostar de auxiliar. Isso, eu estava naquela coisa que ainda o negócio que eu tô hoje lá com a contabilidade ainda não estava vingando, não estava dando uma renda tão significativa. Certo. Eu falei assim, faço a massoterapia, a gente começa a atuar junto, aluga um espaço, cada um, porque temos perfis muito diferentes, né? Então eu sabia que eu ia ter um nicho de mercado de um jeito e ela de outro. Legal. E aí comecei a fazer, só que eu sempre tive dificuldade em praticar. Como você está mexendo com pessoas e tocar, então eu queria só seguir a hora que eu tivesse consciente, confiante. Né? Que eu fui ganhar isso quase que no final. Aí, quando eu terminei o curso, eu estava super confiante. Mas alguns amigos que começaram a provar os pães, aí eu comecei a levar o pão na escola. O Vitor foi uma das pessoas, e a esposa dele, que começaram a me incentivar, vai fazer. Aí nessa coisa eu comecei a falar, cara, isso daqui é legal. Aí eu tinha acho que uns 5 ou 6 cursos de panificação, fora os 200 vídeos que eu assistia. Então eu fui ficando especialista. Daquela que eu ponho a mão na massa, hoje não vai dar pão. Hoje esse negócio vai dar errado. Né? De ter um dia ter salgado demais, ter um dia de não ter posto sal. Por isso que falou muito da massa, a tecnicidade fala assim, tu ter a mão, né? Para fazer aquilo. Mas às vezes até o momento, não é nem só ter a mão. Para dar energia, né? A pessoa não tá legal, vai tentar fazer, não vai ser. E aí você falou outro ponto, né? A massoterapia, ela tem muito a ver com mexer com alimentos. É energia. É uma troca de energia. Eu só estou trocando energia. Quando eu faço a massoterapia, é no ato que eu estou passando a minha energia para o meu paciente que está ali na maca. Sim. Quando eu estou mexendo com comida, eu estou fazendo a mesma coisa, só que não sou eu diretamente, mas é algo que eu estou entregando, é minha energia. O dia que eu não estou legal, ainda não vai também. Né? A transformação. E aí tem uma outra coisa que eu descobri com essa brincadeira de ter feito o curso de astrologia, por isso que eu falo que tudo que eu fui fazendo foi agregando conhecimento para mim.
eu sigo um canal de astrologia, até um canal português, e um dia, na brincadeira lá, eu consegui marcar os alunos dela, ela fazia que eles tinham que fazer testes. Eu me inscrevi, fui um dos caras que fizeram a leitura para mim. Depois teve um outro caso que ela também estava com a caixinha de perguntas, eu fiz uma pergunta e ela me respondeu, né? Puta, eu tô entre a massoterapia, sou formado em contabilidade, estou entre a massoterapia, mas estou mexendo com a gastronomia. Aí ela me responde assim, ó, pelo teu mapa, eu sou um aquariano, e o aquariano é um signo de ar. A gente viaja muito, Sim. Você está sempre, tudo é no sonho. Você constrói toda a tua realidade antes na tua cabeça. Sim. Por isso que, mesmo quando eu estou mexendo com informática, eu faço o programa rodar. O que eu vou programar, eu mentalizo, é muito doido. Eu vejo passo a passo do processo, primeiro na minha cabeça. Depois eu escrevo aquilo. E aí ela falou assim, então como você é muito ar, o universo te jogou para uma profissão que é terra. Contabilidade é terra, você precisa estar aterrado, você precisa estar com umas coisas que te aterrem. Senão você vai sair que nem um balão voando. Né? Viaja demais. E aí, olha que coisa. A contabilidade é terra, mas fazer alimento também é terra. Minha terra. Então eu preciso de atividades que eu não possa ficar muito no mental. Sim. Se eu ficar só no mental, não vai dar certo. Eu vou ficar só sonhando. Não vai colocar em prática. Eu não vou colocar em prática. Então, simplesmente, não é que eu larguei a contabilidade, eu estou usando a mesma energia, só que de uma maneira diferente. Legal. E a gastronomia, então, na verdade, essa questão de você começou a fazer os pães, foi lá em São Paulo, como um hobby. Como um hobby. Para ver, só para fazer alguma coisa, para matar o tempo. É. E aí você foi se aperfeiçoando, foi criando mais, trazendo mais conhecimento. Aí aqui em Santa Catarina que você começou a fazer mais para as outras pessoas e tentar trazer mais para o lado comercial. Isso. Eu fazia, por exemplo, o pão na panela. Aquele pão de 500 gramas lá que eu faço com 500 gramas de farinha, eu fazia um por vez. Fazia toda a massa, deixava maturar, panela. Pô, mas fazer um pão por panela. Aí eu falei, puta, vou comprar um forno. Vou comprar um forno melhor. Puta, vou investir. Puta, mas é um hobby, não sei o quê. Acabei fazendo um investimento num forno semi-industrial. Né? Aí já começou a ficar um negócio mais sério. Né? Mas assim, a intenção era, eu vou vender, mas só sobre encomenda. E ainda essa é a ideia. A minha menina veio comigo, ela faz 23 anos hoje. Então, aí a Beatriz também estava naquela. Ela tem déficit de atenção e hiperatividade, e aí ela não quis fazer uma universidade. Ela está vindo para cá, o que ela vai fazer? E ela não tem a iniciativa de correr atrás. Aí, nessa brincadeira, eu achei uma escola de gastronomia em Blumenau. Fui lá com ela, vamos fazer um curso de gastronomia? Pelo menos você tem uma profissão. Eu não vou durar pro resto da vida, nem tua mãe. Aí ela não quis fazer gastronomia. A gastronomia são os pratos quentes, vamos dizer assim. Mas ela se interessou pela confeitaria. Legal. Ela começou a fazer o curso de confeitaria, só que eu deixei meu registro lá. Falei, puta. Quando eu vi lá, eu fiquei interessado. Eu faço pão. Fiz 2 workshops com ela. Eu fiz o workshop de hambúrguer e fiz mais um. Agora não me lembro qual foi o outro. Quando ela tem, desculpa. Tá fazendo 23. 23, legal. Aí ela começou a fazer o curso. Como eu fiz o workshop de hambúrguer e o outro lá, eu fiquei com o meu cadastro na escola. Aí agora, no começo desse ano... Foi começo desse ano? Não, foi em agosto ou setembro. Eu estava até viajando. Me passaram uma mensagem. Olha, estamos abrindo uma turma aqui. Você não quer fazer de gastronomia? E falei, me passa os valores. Deixa eu ver. O pão já estava ficando algo sério. Conversei com uma amiga que o irmão virou a chave. Ele é formado em odontologia. Ele é aqui de Timbó, o Douglas. O Douglas virou a chave e ele mudou, se formou em odonto aqui em Blumenau. Eu acho que ele atuou um pouco em Blumenau. Foi para Criciúma, fez a carreira dele de odontologia em Criciúma, montou um consultório, foi para Treviso, que é uma cidade vizinha um pouco menor, e nessa ele virou a chave, ele resolveu virar chefe de cozinha. Olha só. Né? E hoje ele fechou o consultório, ele só atua com gastronomia. E aí, quando eu comentei com essa amiga, ela falou assim, você não quer conversar com meu irmão? Né? Foi nesse intervalo que eu estava para fechar o curso, os negócios do pão estavam indo. Aí, um dia ele estava aqui na casa dos pais, eu fui bater um papo com ele. Ele falou, cara, eu não comi teu pão, mas
minha mãe e minha irmã falam horrores do teu pão. Cara, foca no pão. Eu estava começando a fazer massa de pizza, ele falou, foca no pão e na pizza. Depois, se você vai fazer outra coisa, mas foca, você já tem um nicho de mercado. Foca nisso. E do pão, você agrega alguma coisa a mais. Sim. Você manda uma pasta, você manda um antipasto, você faz um negocinho aqui, você faz um negocinho. Você não precisa abrir loja, você começa, você vai agregando. Tem uma carência, as pessoas precisam e querem isso. Então aproveita isso que você já tem. Você já tem isso. Sim. Né? Você já está com um produto, você já está com um nicho aí do mercado. Nessa brincadeira eu já tinha feito um curso, um dos cursos que eu fiz é um professor universitário que mora lá no Paraná. Ele está próximo a Curitiba, ele está numa colônia chamada Wittmarsum, um lugar pequeno, uma comunidade alemã. Ele tem 2 filhos, é o René, a esposa e os 2 filhos, os 2 meninos. Ele fez o mestrado dele em Londres e ele começou a fazer pão em Londres. Com aquela pegada de que não queria comprar as coisas que estavam industrializadas, saquinho biodegradável. Ele teve esse insight lá e ele começou. E ele está resgatando, ele fala que ele está resgatando o que as avós faziam. Legal. Né? E quer criar os filhos de uma maneira assim. Né? Ele continua dando aula na universidade, mas ele está acabando de finalizar uma construção que ele fez, que é a Escola do Saber, que ele quer passar tudo isso. Então, fazer o pão, fazer o próprio bacon, fazer o próprio queijo. Antiga, digamos assim, exatamente, né? resgatar o que as omas faziam, que as avós, as nonas faziam. Né? Então, ele é um dos caras que eu sigo, que eu me inspirei nele, fiz curso com ele, todos por internet, eu não tenho o prazer de conhecer ele pessoalmente. Mas isso me inspirou. E aí eu comecei também a olhar para trás que isso aqui minha avó fazia. Isso aqui minha mãe fazia. Um dia conversando com meu irmão, mas você já abria massa de pizza em casa. Era você que fazia isso. Você tem habilidade. E eu nem lembrava. Então, quer dizer, eu já fazia aquilo. Já estava comigo, mas... Né, minha mãe tinha um livro de receita que, de vez em quando, eu pegava lá, eu estava reproduzindo, fazendo. Mas eu nunca me toquei que eu fazia isso. Legal. Né? Massa. E hoje, assim, o teu foco principal, então, tá na culinária. Claro, tem ainda... Tu ainda atua na contabilidade? Sim. Mas o foco tá... O foco é começar a diminuir. Se eu conseguir manter a contabilidade do jeito que dá, continua sendo uma renda, mas a hora que eu tiver a renda empatar, eu acho que isso daqui dá para... Legal. Eu acredito que aí pressão, precisa, aí eu fui fazer precificar, aí vou comercializar os pães e as pizzas. Aí, pizza é um detalhe que eu não tinha falado. Eu comecei a fazer a massa de pizza com farinha importada e a típica pizza napolitana, que é uma farinha é uma pizza que fica 48 horas ou 70 horas maturando e tudo. Dá um sabor diferente, fica um negócio diferente. Aí eu investi num forno, porque se eu fizer a pizza num forno comum, não vai ser pizza. Eu tinha feito uma churrasqueira em casa, pus um forno de pizza, fui tentar fazer a pizza no forno a lenha, não funcionou. Porque precisa de temperatura. E outra, fazer 2 pizzas, você precisa acender um fogo, fica queimando quase 4 horas aquilo para você comer 2 pizzas, não faz sentido. Eu peguei um forno a gás que chega a 400 graus. A pizza começou a sair do jeito que eu queria. Né? Eu venho da terra da pizza, né? Eu não venho da Itália, mas eu venho de São Paulo, que se bobear é a terra da pizza, né? Aí eu comecei, falei, a pizza é um nicho de mercado também. Né? Aí você começa a pesquisar, você começa a ver que tem um monte de coisas para fazer. Sim, você pode ir agregando o valor. Dá para você entregar a pizza só a massa congelada, dá para você fazer. E aí começa a fazer os testes. Agora eu estou na brincadeira dos testes, né? Porque se eu fizer recheado e embalar assim, dá para entregar também. Né? O mundo é pequeno. E aí eu começo a fazer o curso de gastronomia e eu comecei a ver outro universo, né? Eu comecei agora, precisei ficar um mês fora porque eu estava com um projeto fora daqui do estado. Aí, só que essas aulas eu vou recuperar no final, mas o que eu fiz? Eu estou com 10 aulas que eu fiz. Eu já aprendi tanta coisa que eu comecei a... Aí eu faço um pão, eu vejo uma receita que eu lembro que eu comi em tal lugar, tal coisa, eu estou tentando reproduzir. Né? Aí sai do jeito que eu quero, às vezes não sai, teste de novo. Legal, começa a trazer as tuas experiências que tu viveu, né? Sabores. Por exemplo, eu sei que eu tenho na minha origem, do lado do pai é italiano. Só que eu sei que todo mundo fala que eu tenho um cara de árabe. Então deve ter o quê? Deve ter muçulmano, deve ter os mouros misturados ali em alguma parte da Itália.
né? E aí eu comecei a ver que dá para fazer algumas coisas árabes que eu curto. Então, você começa a brincar ali, né? Sim, eu comecei a fazer eu tenho um curso de massa caseira. Eu descobri que, putz, eu venho de origem italiana, por que eu não posso fazer massa? Lógico. Aí comecei a conversar com meu pai. A minha avó não fazia massa, não me lembro de comer macarrão caseiro que minha avó fez. Ela só fazia o nhoque. Então eu falei, putz, mas eu tenho isso na minha origem, agora eu vou resgatar isso, eu quero resgatar isso, né? Legal. E, de novo, venho de uma cidade também que é uma cultura forte. A cultura italiana em São Paulo, ela é forte, né? Então, vou explorar isso também. Então, a tendência é ficar com alguma coisa com os pães mais perto da massa e carne. Então, eu sei que eu tenho um nicho ali. Não teremos novidades aí. Sim, em breve. Boa. Eu ia te perguntar se você tem uma certa... não é preferência, se você se identifica mais com a gastronomia ou com a questão da contabilidade, né? Mas eu acho que você já respondeu. Gastronomia, acho que está sendo o teu xodó ali. Sim. Porque é que assim, eu vejo que a contabilidade, não que você não goste ou né, desmereça, porque se não fosse a contabilidade, talvez você não estaria onde você está hoje. Exatamente. Não teria tudo tem uma vida, né, de trabalho. Exatamente, é tudo tua base, né, contabilidade. E é o que você falou assim, a gente conversando em off, né? A contabilidade é o que te auxiliou, por exemplo, até o conhecimento de precificação, todas as coisas que você precisa aplicar nos seus negócios hoje. Então você tem uma base. Assim, a contabilidade está em mim, eu não consigo tirar ela mais de mim. Né? É um conhecimento que eu agreguei. Eu acredito em reencarnação. E eu entendo que em algum momento lá atrás eu já mexia com isso, da contabilidade. Porque para mim é muito simples. Sim. É algo que eu vejo a dificuldade das pessoas e aquilo até me incomoda. Mas isso é simples demais, como pode ter dificuldade nisso? Sim. Então, provavelmente eu trago isso de algum passado meu. Sim, eu tenho certeza disso. Né? Mas e olha que coisa doida, a contabilidade nasce também porque o pessoal começou a precisar contar os grãos, o que estava sobrando. Ou seja, a contabilidade tem uma ligação também com a culinária, de maneira indireta. É verdade. Os egípcios já contavam a quantidade de trigo que tinha. Então, tá ali. Justamente para estoque e época, tinha que começar a fazer um controle disso tudo. Exatamente. Até para depois criar um comércio em cima disso. E aí tem a cabeça eu não sei nem se é a cabeça do empresário, mas a cabeça do polivalente. Dentro da culinária ainda eu consigo explorar algumas coisas. Eu posso dar treinamento, eu posso dar curso, eu descobri que eu posso ensinar o cara a precificar. Um bom cozinheiro raiz, talvez ele não vai saber mexer com os números. Certeza. Ele vai ter dificuldade com Acontece muito isso às vezes, né? Tu vê assim, o cara, tu vê que ele é muito bom, usando o exemplo até da culinária, né? Em fazer o produto. Sim. Mas tem toda uma parte administrativa para tu realmente ter uma empresa disso, que às vezes a pessoa não tem aquele dom, precisa de um apoio, precisa do norte. E olha, mesmo conhecendo contabilidade, mexendo com isso há mais de 30 anos, eu fui atrás de um curso de precificação. Por quê? Porque eu estou mexendo com algo que eu não conheço, é alimento. Como precificar alimento? Né? Eu tenho perda em alguns produtos. Eu compro 1 quilo de tomate, quando eu vou... 1 quilo de tomate vira 400 gramas de molho. Eu perdi. Então, na hora de precificar, eu preciso tomar um cuidado danado. Sim. Porque senão eu começo a perder produto, né? Alguns produtos eu vou ter que colocar, o preço vai ficar mais alto, então eu tenho que diminuir o preço e tentar vender um valor um pouco mais agregado e tentar fazer um combo. Eu consigo te vender isso, mas você tem... o combo é esse, leva o combo. Porque aí eu compenso. Eu não ganha mais em um, perde no outro. E eu não vou cobrar o dobro do preço. Algo exorbitante. Né? Então você vai... Isso é a contabilidade que me trouxe. A minha vida toda profissional me trouxe isso. Que legal. Maravilha. Tem mais alguma pergunta? Se vocês deixarem, eu falo demais, hein? Não, mas a ideia é bater um papo. Sim. Eu fui fazendo aqui, contabilidade, massoterapia, culinária, astrologia, informática. Tem mais alguma coisa escondida aí? Que eu me lembre, não. Mas que possa surgir, que tá aí na... Tem o lado do esporte, que é a corrida. Eu não sou um especialista, pelo amor de Deus. Mas eu acabo, pelo tempo que eu já estou praticando, você acaba tendo um conhecimento. Sim. Né? E a massoterapia me agregou mais conhecimento ainda. Né?
Não, tudo teve é interessante ouvir, né? Às vezes a gente fala assim, meu Deus, mas parece um monte de coisa, mas como em determinados momentos da tua vida isso vai se conectando, ou vai agregando um conhecimento que tu usou num segundo momento, e assim. E é muito interessante a pergunta que você fez, porque assim, se você pegar a lista do que eu sigo no YouTube, ela é muito eclética, né? Por exemplo, eu vinha ouvindo agora daqui de casa para cá, eu estava ouvindo um canal de história. Por quê? Porque a história me remete também a tudo isso que eu fiz aí. Tudo tá ligado, né? Como que os nossos antepassados, como lá atrás os caras fizeram, que aí eu consigo entender hoje e começo a correr atrás dessas coisas, de maneira indireta, né? Com certeza. Então a história me fascina também. Eu seria um profissional de história? Não, mas eu consigo entender que a história me agregou um monte de coisa nisso daí. Ah, sim. Certeza. Né? Achei que você ia falar que você veio ouvindo um Led Zeppelin, mas... Na verdade, eu pensei que ia dizer que eu vinha ouvindo Hakuna Matata. Maravilha. É isso. É isso? Não tem mais nada para perguntar pro Digníssimo? Não, acho que tem cara, uma história muito legal, muito legal. E assim, eu espero que ela não fique só nisso. Eu vou agregar mais coisas até. Legal. Até o próximo convite. A ideia é agregar. Vou fazer um segundo convite, a gente vai aumentar essa listinha. Eu vou guardar essa aqui. Pode guardar. Vai fazer uma meta aqui para aumentar a listinha na próxima. Até a gente estava conversando antes de começar que eu falei, né? Eu falo que às vezes eu tenho a síndrome de Da Vinci, né? Da Vinci era o cara, assim, até onde eu vi na história, era um dos caras mais generalistas que tinha, né? Ele conhecia um pouco de tudo, né? E aí eu percebi também na minha vida profissional que não adianta você ser um especialista. Você tem que ser um pouco mais generalista, conhecer um pouquinho de tudo. Conseguir transitar em alguns momentos. Exatamente. Porque a vida é isso, né? A vida é isso. Verdade. Ô, Sérgio, e compartilha para o pessoal, se você tiver podendo, deixando uma frase assim, de motivação mesmo, para poder auxiliar quem talvez está precisando de um direcionamento que talvez, como eu mencionei, né, eu também me coloco nessa classificação de multipotencialista, né, que eu me vejo em várias áreas, e até um tempo atrás eu achava que isso era errado, que que eu tinha a sensação e eu via muito assim uma pregação de que eu preciso ser um especialista em tal coisa, eu preciso fazer uma faculdade de alguma área e ser especialista naquela área, né? E principalmente hoje, de alguns anos para cá, né, tem-se cada vez mais sendo precioso pessoas que têm conhecimento em várias áreas, porque justamente acaba auxiliando em várias áreas, com vários tipos de conhecimento, né? Então, talvez para as pessoas não se sentirem tão inseguras, para quem se identifica como multipotencialista, né? Que frase que você talvez pode deixar assim de experiência? Tá, antes da frase, você me fez lembrar de uma coisa. Pode falar. Eu fiz uma formação em MBA em gerenciamento de projeto. Legal. E aí, talvez foi... Na realidade, eu tinha esquecido. O gerenciamento de projeto me ensinou isso. O gerente de projeto, ele não é especialista em nada. O gerente de projeto é especialista em coordenar toda uma equipe que vai juntar um monte de disciplina. E aí eu me identifiquei. Eu percebi, eu sou esse cara. O gerente... Tem um filme, para quem tem... Isso que você acabou de falar. Assista Apollo 11. O cara que está coordenando toda a brincadeira ali, ele não é um cientista, ele não é o astronauta, ele não é nada, mas ele tem o dom de controlar toda a equipe. De coordenar tudo. Né? E você tem que saber um pouco. E são diversas disciplinas, escopo, tempo, custo. Eu aprendi muito nesse curso. Esse MBA foi uma virada de chave para mim. Você não precisa ser o especialista. Você tem que ter o melhor especialista do teu lado. Mas você não tem que ser o especialista, mas você tem que saber coordenar esse especialista. Legal. Né? O chefe de cozinha não vai fazer, provavelmente, 100% dos pratos, mas ele vai ser o maestro que vai conduzir. O maestro não toca o instrumento, mas ele conduz. Então, talvez a frase, você me pegou de surpresa, mas seja o maestro, seja o chefe, seja o cara que está coordenando, né? Procure profissionais e pessoas especialistas para estar do teu lado. Né? E acredite nos seus sonhos. Não tem certo e não tem errado. Né? Se você tem vontade,
Não deixe as pessoas te julgarem. Vai lá e aposta. Sempre vai dar certo? Não. Você vai levantar, vai correr de novo, que é o caso da maratona. Eu fiz a última maratona que eu tentei fazer no Rio de Janeiro, deu errado. No quilômetro 35, eu quebrei. Fiz um texto, tomei pito de alguns amigos. Pô, mas você não devia ter falado isso. Não, falei e vou repetir. Eu errei, eu quebrei, eu treinei e não deu certo. Então, assim, isso é uma lição para a minha vida. Né? Continue, se você tem multipotencialidades, aposte nelas. E se der errado uma, tenta de novo e vai agregando. Legal. Porque isso está dentro da gente. Ninguém vai conseguir tirar isso da gente. Isso é verdade. Né? Só quem é, talvez, vai entender do que eu estou falando. Né? Porque você consegue fazer... Mas você não terminou, você está já começando outra coisa. Mas isso vai servir para alguma coisa lá na frente. Sim. Então, tudo tem um sentido. Tudo tem um sentido. Porque se a pessoa não... Se ela começa um projeto e não conclui, eu entendo que tem a questão também da constância, né? Da perseverança. Mas se ela não teve a constância, talvez naquele projeto, é porque não era para ela concluir ele de fato, entendeu? Era porque talvez ela tenha um chamado para alguma outra coisa que ela quer levar até a conclusão, né? Ou até algo que dê a continuidade ali por outras pessoas. Porque eu acredito muito na questão do propósito de vida de cada um, assim, sabe? Então acaba agregando. Mas muito legal a reflexão que você trouxe. Até no gerenciamento de projetos tem isso especialista falando. Tem projeto que você tem que encerrar sem estar terminado. Você imagina uma obra, se o cara ficar vendo todo o detalhe, para você não... E aí eu estou falando até do lado financeiro. Tem projeto que quando ele está com 92%, 95%, você encerra e entrega do jeito que está. Se você for buscar a perfeição, você não vai ter o projeto entregue nunca. Então, às vezes, a vida prática te faz entregar um projeto sem estar 100% terminado. O feito é melhor que o perfeito. Exatamente. Né? É isso. E, Sérgio, como que as pessoas fazem assim para poder te encontrar no Instagram? Se alguém quiser, às vezes, acompanhar mais as tuas futuras divulgações, os pães, pizzas e... Na realidade, assim, ainda está no Sérgio. Tá. O meu Instagram é Sérgio Bertolassini. Eu ponho pouca coisa. Eu estou agora na fase já de criar a marca e um nome para o negócio. Legal. Eu não falo nem que... Eu já dei um trabalho para a pessoa que está me auxiliando com isso, porque eu não quero ter algo específico para planificação. Porque eu estou pensando já dentro dessa área ter a multipotencialidade. Que é o quê? São os pães, talvez algumas coisas de embutidos, né? Um bacon caseiro, aí alguma coisa de eventos na área de gastronomia. Então, assim, eu vou voltar para um outro próximo programa, porque aí eu vou estar com nome e marca para divulgar. Legal. Mas hoje meu Instagram é o Sérgio Bertolassini. Então, hoje o pessoal acompanhar as novidades, se surgir alguma coisa, vai aparecer por lá. Vai aparecer por lá. Hoje eu brinco ali, pondo algumas fotos de alguns pães, algumas coisas que eu faço. Legal. Mas ainda está misturado com o do Sérgio, pessoa física, mas vai ter um específico para a gente poder divulgar melhor. Logo aparece por lá. Bom, Sérgio, queremos mais uma vez te agradecer por ter aceito o convite, tá? Foi realmente um papo muito legal, agregou. Tenho certeza que a galera ali se identifica com algumas pessoas, né? Se identificam tanto. E acho que é isso. É isso aí. Então, e eu que agradeço a oportunidade de ter falado um pouquinho da minha trajetória. Legal. E aproveitando, agora eu lembrei, ontem inclusive provei o pão, um cafezinho da tarde, pãozinho de gorgonzola. Que delícia. Top! E sabe uma coisa que a gente fez? Eu não sei se você também já fez. Minha esposa também adorou. Ela curtiu? Curte. Ela curte também com gorgonzola? Curte. Gente, pão de gorgonzola com damasco. Chama ele no direct, no Instagram, que vocês vão entender do que eu tô falando. Só vou dar uma dica para vocês, se vocês quiserem testar depois que vocês encomendarem dele, tá? A gente fatiou o pão, cortamos 4 fatias, colocamos no forno, passamos manteiga e colocamos um queijo em cima e derreteu. Meu querido, faça. Vou fazer isso, porque assim, pra mim o pão, eu cortei ele e comi assim. Sim. Cara, pra mim aquilo ali já tava... Então, vocês pegaram com recheio. Se fizer só o pão, aquela fatia, você corta 3 ou 4 tomatinhos, aqueles cerejinha. Se tiver um cogumelo, fatia, azeite e cebola para quem gosta. Dá uma refogadinha de 5 minutos, põe ali, você já tá com uma brusqueta. Aí, ó. Olha aí. Viu? Então encomende para fazer. Já vou aproveitar a metade que tá lá e vou inventar umas coisas juntos. Boa. Massa.
Bom, pessoal, então é isso. Queremos agradecer imensamente vocês terem nos acompanhado. Lembra de curtir esse episódio, compartilhar. Segue a gente no Instagram, no Spotify e no YouTube. Compartilha principalmente aonde, Ramon? No grupo da família. E no grupo da igreja. Grupo da igreja. A gente vai descobrir novos grupos aí para o pessoal compartilhar, que é importante. Grupo da corrida. Grupo da corrida. Ó, já se você corre... Vou até anotar aqui. Nos próximos episódios vai trazer mais ou o grupo do futebol, porque sempre vai ter os grupos do esporte. Enfim, compartilhe em todos os grupos que você tiver. Facilita desse jeito. Pessoal, então é isso. Lembrem de se inscrever no nosso canal do YouTube, do Instagram, lá no nosso perfil e no Spotify. Tá bom? Agradecemos mais uma vez e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.